Olá, alunos, tudo bem? Bom, agora nós vamos tratar duas questões de concursos, tá? Dois temas que caem bastante em concursos públicos quando há o tema geografia. Então vamos lá. A primeira questão. A economia financeira atual fez que algumas cidades se tornassem centros de poder. Elas coordenam e centralizam atividades terciárias, bancos, publicidade, consultorias, etc. E são promotoras da integração das economias nacionais com os mercados mundiais. Bom, nós já sabemos então que o tema aqui será globalização, né, e a relação entre cidades. Conhecidas como cidades globais, constituem espaços essenciais de gestão, coordenação e planejamento da economia capitalista nessa época de globalização. Na figura a seguir, pode-se observar a distribuição da rede de cidades globais. Então vamos ao mapa. O mapa demonstra aí as cidades globais em destaque. Nós temos aqui então uma legenda que representa as cidades globais. Então a estrela maior é a alfa, as cidades mais importantes. A estrela do meio é a beta, são as cidades medianas em relação a essa escala. E as cidades menores, né, com importância menor, que são as cidades com a estrela gama. Isso aqui, pessoal, é uma legenda hierárquica, tá? Então, todas as cidades que estão aparecendo no mapa são cidades globais. Aqui é um recorte da Europa, para ampliar ali as cidades globais da Europa, né? Por ser ter muito recorte, ser um mapa um pouco menor. Então, vamos às afirmativas. Considerando a figura apresentada e a atual configuração das redes de cidades globais, avalie as afirmações a seguir. 1. As cidades globais localizam-se nos países centrais, pois estes são os responsáveis pela integração da economia financeira internacional, pela irradiação dos progressos tecnológicos e pela polarização dos fluxos das redes planetárias. Bom, pessoal, a primeira fase dessa afirmativa já é possível perceber que ela não é verdadeira, porque nós verificamos aqui uma série de cidades que estão em países subdesenvolvidos, né, e não somente em países centrais, como na Europa e na América do Norte. Então, essa afirmativa já pode ser desconsiderada aí pela primeira frase dela, beleza? Vamos para a segunda afirmativa. Singapura, Cidade do México e São Paulo são consideradas cidades globais, pois são importantes centros financeiros e bancários e concentram sedes de organizações internacionais. Vamos lá. Singapura, né? Singapura, Cidade do México e São Paulo. Bom, aparecem no mapa, então já podemos dizer que essa afirmativa aqui está correta. Afirmativa 3. As cidades globais, independente do tamanho de sua população, exercem importante papel econômico, financeiro e técnico, pois são grandes prestadoras de serviços especializados e centros vitais da dinâmica capitalista atual. Sim, pessoal, porque nós temos aí, aparecendo no mapa, cidades com diferentes tamanhos e características. Então, independente do tamanho da população, elas podem ser consideradas cidades globais, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa D. A alternativa é a afirmativa 2 e 3. Então, essa é uma questão de múltipla escolha, tá? Aqui nós consideramos as afirmativas e as alternativas, certo? Vamos então para uma outra questão. Os agentes sociais produtores do espaço urbano, opa, que a gente já pode verificar que vai tratar sobre o espaço urbano e os agentes, tá? São aqueles que fazem e refazem a cidade. 2 pontos. 1. Os proprietários dos meios de produção, especialmente os industriais. 2. Os proprietários fundiários. 3. Os promotores imobiliários. 4. O Estado. E 5. Os grupos sociais excluídos. Esse é um trecho adaptado do livro de Roberto Lobato Correia, Espaço Urbano, e aqui fica uma indicação de leitura. É muito importante que vocês leiam esse livro, tá? Porque ele detalha muito bem a ação de cada agente do espaço urbano. Vamos então ao comando da questão. Sobre esse assunto, é importante dizer que a relação de conflito entre os agentes assinalados com 1, 2, 3 e 4, né? Os agentes aqui em cima, e os agentes assinalados com 5, dadas as suas posições divergentes no sistema econômico capitalista, o que se reflete nas cidades. Considerando a realidade urbana brasileira,
pode-se afirmar que o conflito se faz em razão de que, enquanto o primeiro grupo de agentes atua direta ou indiretamente no sentido da reprodução capitalista do espaço, e aqui ele está dizendo desse primeiro grupo 1, 2, 3 e 4, tá? Os grupos sociais excluídos, e essa questão, pessoal, ela é uma questão de complementar essa ideia que eu acabei de ler para vocês. Então fica assim, ó, os grupos sociais excluídos determinam o processo produtivo do espaço urbano? Não, eles não determinam, porque eles são consequência da ação dos outros agentes. B. Atuam no sentido da reprodução da força de trabalho e se incluem na cidade de acordo com o valor que a sua renda pode pagar? Sim, eles atuam no sentido da reprodução da força de trabalho, vendem a sua força de trabalho e o que recebem dessa venda, eles conseguem se incluir na cidade de acordo com o valor da sua renda. Então a B é a alternativa certa, mas vamos verificar as outras. Ocupam espaços ociosos deixados pelos agentes do primeiro grupo e atuam no sentido da especulação imobiliária. A primeira parte dessa alternativa ela está correta, mas a segunda não está correta, porque eles não atuam no sentido da especulação imobiliária. Isso é uma ação do promotor imobiliário. Então aqui eles confundiram as ações dos agentes. D, e aqui a D eu acredito que é uma pegadinha, pessoal. Promovem o espaço urbano um caráter segregatório, pois em função da sua baixa renda ocupam a periferia das cidades. Eles não promovem no espaço urbano um caráter segregatório, pois eles são a consequência do espaço urbano segregacionista. Então não são eles os agentes que produzem um espaço urbano segregatório. Beleza? E lutam pelos mesmos interesses do primeiro grupo, dado o contexto da ideologia capitalista. Não também, porque eles não, como a própria questão já impõe para nós, né? Eles não lutam pelos mesmos interesses, eles lutam por interesses contrários aos outros agentes. Beleza? Então a alternativa correta é a alternativa B. Atuam no sentido da reprodução da força de trabalho e se incluem na cidade de acordo com o valor que a sua renda pode pagar. Bom, pessoal, espero que na prática tenha ficado claro para vocês como os temas da geografia caem em concurso público e que vocês fiquem atentos, então, a essas questões, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.